O relógio na parede da sacristia marcava 15 minutos de atraso. Depois 20. Depois 30. Beatriz sentia o peso do vestido de noiva transformar-se em uma mortalha branca a cada segundo que passava. O tecido, antes símbolo de promessa, agora grudava em sua pele como evidência de sua própria ingenuidade. Ela podia ouvir o murmúrio dos convidados atravessando as portas de madeira maciça da igreja, um zumbido grave que começava a ganhar contornos de risos abafados e sussurros venenosos. As flores do buquê que segurava começavam a murchar em suas mãos trêmulas. O perfume adocicado das rosas brancas misturava-se ao cheiro de seu próprio suor frio, criando uma fragrância nauseante que ela sabia que jamais esqueceria. Cada inspiração era uma punhalada de realidade. Rafael não viria. O homem que prometera amá-la para sempre, que planejara cada detalhe daquele dia com ela durante meses, simplesmente desaparecera como fumaça. A madrinha de casamento, Júlia, entrou pela 4ª vez na sacristia com o celular na mão e aquele olhar de pena que Beatriz já não suportava mais receber. Bia, Ele não atende. Ninguém da família dele atende. Acho que a voz de Júlia morreu no ar, incapaz de verbalizar o óbvio. Beatriz não precisava que ela terminasse a frase. A humilhação já estava completa, impressa na testa de cada convidado que esperava do lado de fora. Ela imaginou a cena. 200 pessoas vestidas com suas melhores roupas, olhando para o altar vazio, para o noivo que não chegava, e finalmente voltando seus olhos cheios de pena, ou seria deleite mórbido, para a porta por onde ela deveria entrar triunfante. A morte social não precisava de atestado de óbito. Bastava um homem covarde e um altar abandonado. Rafael não destruíra apenas um dia. Ele estilhaçara a identidade que Beatriz construíra aos 28 anos. A mulher desejável, a noiva escolhida, a futura esposa. Agora ela era apenas a mulher que não foi suficiente para fazer um homem aparecer no próprio casamento. Foi quando a porta da sacristia se abriu novamente, mas desta vez não era Júlia. A silhueta que preencheu o batente era masculina, alta, e carregava consigo um silêncio diferente, não de pena, mas de autoridade. Rodrigo Almeida entrou no pequeno espaço como quem entra em uma sala de negociações. Seus passos eram medidos, cada movimento calculado. O terno italiano azul marinho que vestia parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo, e seus olhos escuros varreram a cena com a precisão de quem avalia ativos em uma auditoria. Beatriz o conhecia apenas de nome e de fotos em revistas de negócios. Rodrigo era o dono da maior construtora do estado, o homem que decidia quais prédios tocariam o céu e quais projetos morreriam na prancheta. Ele era primo distante de Rafael, mas ninguém esperava que ele viesse ao casamento. Homens como Rodrigo Almeida não tinham tempo para cerimônias familiares. Ele caminhou até ela com aquela calma perturbadora de quem jamais foi pego de surpresa pela vida. Quando parou diante de Beatriz, ela percebeu pela primeira vez como ele era imponente. Não apenas pela altura ou pela largura dos ombros, mas pela densidade de sua presença. Era como se o ar ao redor dele tivesse outra textura. Você não merece essa humilhação, ele disse, e sua voz era grave, sem traços de doçura. Não era consolo. Era um diagnóstico. Então, ele se inclinou levemente, aproximando seus lábios do ouvido dela, e sussurrou com a frieza de quem fecha um contrato. Finge que sou o noivo. Beatriz piscou, incerta se havia escutado corretamente. Antes que pudesse processar, Rodrigo já havia estendido o braço para ela, esperando que ela o aceitasse. Não havia romantismo ali. Havia estratégia. Havia cálculo. E, acima de tudo, havia uma saída. Ela deslizou a mão trêmula no braço dele, e o tecido do terno era tão sólido quanto a decisão que ele acabara de tomar por ambos. Eles caminharam juntos em direção às portas da igreja. Quando elas se abriram, o silêncio foi ensurdecedor. 200 pares de olhos viraram-se simultaneamente. O organista, confuso, retomou a marcha nupcial. Beatriz sentia as pernas bambearem. Mas o passo de Rodrigo era firme, inabalável. E isso a mantinha de pé. Enquanto caminhavam pelo corredor central, ela ouvia os sussurros transformarem-se em murmúrios de choque. Não é o Rafael. Quem é esse homem? Mas é Rodrigo Almeida. A temperatura emocional da igreja mudou. O que antes era pena agora era confusão. E confusão era infinitamente melhor que escárnio. Ao chegarem ao altar,
O padre, um senhor de cabelos brancos que conhecia a família de Beatriz há décadas, estava visivelmente perdido. Rodrigo olhou para ele com aquele olhar que não admitia questionamentos e disse baixo, mas firme: "Continue." E o padre, intimidado por aquela autoridade inexplicável, continuou. A cerimônia foi surreal. As respostas de Rodrigo eram pausadas, quase mecânicas. Quando chegou o momento do sim, ele o pronunciou com a mesma entonação que usaria para aprovar um relatório financeiro. Mas quando chegou a vez de Beatriz, sua voz falhou. Ela olhou para aquele homem que era um estranho, para aquele resgate que não pedia permissão, e algo dentro dela, talvez o instinto de sobrevivência, talvez a fúria, a fez sussurrar. O beijo no altar foi casto, rápido, quase corporativo. Mas a fotografia que se espalhou pelos jornais sociais no dia seguinte mostrava um bilionário enigmático ao lado de uma noiva radiante, e ninguém além deles dois sabia que aquilo tudo era teatro. Um teatro que acabara de começar. A mansão de Rodrigo não era apenas uma casa, era uma declaração de princípios. Situada no bairro mais caro da cidade, a propriedade estendia-se por 5.000 metros quadrados de jardins meticulosamente planejados, piscina com borda infinita e uma estrutura modernista toda em vidro e concreto aparente. Era bonita da forma que projetos arquitetônicos premiados são bonitos. Fria, imponente, inumana. Beatriz chegou ali 3 dias após o casamento, com 2 malas e um contrato de casamento que o advogado de Rodrigo apresentara na manhã seguinte à cerimônia. O documento era clínico. 6 meses de convivência para manter as aparências diante da imprensa, patrimônios separados, divórcio amigável ao término do prazo. Havia até uma cláusula de confidencialidade. Ela assinou cada página sentindo-se simultaneamente aliviada e vendida. A ala que lhe foi designada ficava no 2º andar, um conjunto de quarto, closet e banheiro com vista para o jardim interno. Era maior que o apartamento onde ela vivera a vida inteira. Tudo era branco, bege ou cinza, uma paleta que não pedia opinião, apenas aceitação. Rodrigo deixou claro desde o primeiro dia. Ela teria sua privacidade, ele teria a dele. Jantares juntos apenas quando houvesse visitas. Aparições públicas programadas com 2 semanas de antecedência. Mas a convivência forçada tinha uma forma de expor fissuras. Beatriz começou a perceber pequenos detalhes que não constavam em nenhuma revista de negócios. Rodrigo acordava às 5 da manhã todos os dias e passava 1 hora no jardim, regando pessoalmente as orquídeas raras que cultivava. Ele lia Dostoiévski em russo nas noites de insônia. Havia uma fotografia antiga em sua mesa de trabalho. Uma mulher de sorriso suave que Beatriz nunca teve coragem de perguntar quem era. Numa quinta-feira chuvosa, ela o encontrou na biblioteca, cercado por plantas que ele mesmo cuidava. Rodrigo não a viu entrar. Ele estava podando uma samambaia com a delicadeza de um cirurgião, e pela primeira vez, Beatriz viu algo além do empresário. Ela viu um homem que construíra uma fortaleza tão perfeita que nem ele mesmo conseguia sair dela. "Você gosta de plantas porque elas não mentem", ela disse, surpreendendo-se com a própria ousadia. Rodrigo ergueu os olhos, e por um segundo, ela viu a guarda dele baixar. "Elas também não abandonam", ele respondeu. E naquelas 4 palavras, Beatriz entendeu que ela não era a única carregando cicatrizes. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha. Cafés da manhã silenciosos que aos poucos ganhavam comentários sobre o clima, depois sobre notícias, depois sobre livros. Rodrigo descobriu que Beatriz era arquiteta, formada, mas trabalhando em um escritório que nunca lhe dera chances reais. Ele ofereceu acesso aos projetos da construtora, não como favor, mas como teste. "Mostre-me do que você é capaz", ele disse. E ela mostrou. A tensão entre eles deixou de ser apenas desconforto. Tornou-se algo elétrico. Havia momentos em que seus ombros se tocavam acidentalmente na mesa de jantar, e ambos se afastavam rápido demais. Havia olhares que duravam 2 segundos a mais do que o educado permitia. Havia uma coreografia não falada de 2 solitários aprendendo a habitar o mesmo espaço, sem admitir que talvez não quisessem mais estar sozinhos. A primeira rachadura real na fachada de Rodrigo veio em uma terça-feira, às 3 da manhã. Beatriz acordou com o som de vidro quebrando no andar de baixo. Vestindo apenas uma camisola, desceu as escadas e encontrou Rodrigo na cozinha, descalço, com a mão sangrando e cacos de um copo espalhados pelo chão de mármore. "Saia", ele disse,
Mas a voz não tinha a firmeza de sempre. Havia uma fratura nela. Não, Beatriz respondeu, pegando a caixa de primeiros socorros que sabia estar no armário. Ela se ajoelhou diante dele, pegou a mão ferida e começou a limpar o corte com cuidado. Rodrigo não resistiu. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele pareceu desarmado. Meu irmão morreu há 10 anos, ele disse de repente, olhando para o nada. Eu era o mais novo. Ele era o brilhante, o carismático, o que todos amavam. Eu era o sério, o chato, o que cuidava dos negócios. Na noite antes do casamento dele, ele me ligou. Disse que tinha dúvidas. Eu disse para ele parar de ser covarde e ir até o fim. Ele foi. E 3 meses depois estava morto. Suicídio. Deixou uma carta dizendo que nunca amou a noiva, que só foi porque eu disse. O silêncio que se seguiu era denso como concreto. Beatriz terminou de enfaixar a mão dele, mas não a soltou. Foi por isso que você entrou naquela sacristia? Ela sussurrou. Você não ia deixar outro homem destruir uma mulher por covardia. Rodrigo finalmente olhou para ela, e havia dor naqueles olhos escuros. Eu ia deixar você escapar de um erro. Não imaginei que... Que o quê? Que eu fosse querer que você ficasse. O beijo aconteceu como uma colisão inevitável. Não foi suave. Foi desesperado, urgente, cheio de meses de tensão acumulada. As mãos dele enterraram-se nos cabelos dela. As dela agarraram o rosto dele como se ele fosse desaparecer. Ali, na cozinha fria às 3 da manhã, entre cacos de vidro e confissões sangrentas. Eles deixaram de ser estranhos. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Rodrigo encostou a testa na dela. Isso não estava no contrato, ele disse, com um quase sorriso. Rasgue o contrato. Beatriz respondeu. Mas ele não rasgou. Não ainda. Porque homens como Rodrigo Almeida não sabiam como confiar sem estrutura, sem cláusulas, sem garantias. E essa seria a brecha pela qual o passado tentaria entrar. Rafael reapareceu exatamente 23 dias antes do prazo de 6 meses estipulado no contrato. Ele não teve a decência de ligar antes. Simplesmente apareceu no escritório onde Beatriz agora trabalhava, na construtora de Rodrigo, em um projeto que era inteiramente seu, com aquele sorriso arrependido que ela um dia achara charmoso e agora via como obsceno. Bia, precisamos conversar, ele disse, bloqueando a porta. Estava diferente, mais magro. Havia olheiras profundas e uma barba mal feita que não combinava com o Rafael meticuloso que ela conhecera. Não temos nada para conversar, ela respondeu, tentando passar. Eu fui ameaçado. As palavras saíram como uma confissão desesperada. No dia do casamento. Homens apareceram no meu apartamento dizendo que se eu me casasse com você, minha família pagaria o preço. Mostraram fotos da minha mãe e da minha irmã. Eu não tive escolha, Bia. Fugi para proteger você. Beatriz sentiu o chão balançar, não de paixão, mas de dúvida. E a dúvida era um veneno lento. Rodrigo descobriu sobre a visita de Rafael através da equipe de segurança. Ele não confrontou Beatriz imediatamente. Em vez disso, observou-a pelos dias seguintes, notando a distração em seus olhos, a hesitação em seus toques. Na noite anterior à assinatura dos papéis de divórcio, que ele mesmo agendara sem dizer a ela, ele a encontrou na varanda, olhando as estrelas. Você ainda o ama? A pergunta de Rodrigo era simples, mas carregava o peso de uma renúncia. Não, Beatriz respondeu honestamente. Mas eu preciso saber se ele estava dizendo a verdade. Rodrigo assentiu, como se esperasse aquela resposta. Então descubra. Eu não vou prendê-la com um contrato ou com culpa. Se você precisa de respostas, vá buscá-las. O que ele não disse era que já havia investigado a história de Rafael. Não havia ameaças. Havia apenas um homem que fugira porque recebera uma proposta de emprego em outra cidade e decidira que a carreira valia mais que a noiva. Mas Rodrigo não ia revelar isso, porque homens que amam de verdade não acorrentam. Eles liberam. E então esperam, na agonia silenciosa da incerteza, para ver se o que soltaram volta. Beatriz passou 3 dias investigando por conta própria. Conversou com a família de Rafael. Contratou um advogado para verificar boletins de ocorrência.
E no final a verdade era cristalina. Rafael mentira. Não houvera ameaças. Apenas covardia embalada em desculpas. O dia da assinatura dos papéis de divórcio chegou com um céu pesado de chuva que não caía. Beatriz entrou no escritório de advocacia com o coração batendo descompassado. Rodrigo já estava lá, sentado à mesa de mogno, com o documento diante dele e uma caneta na mão. Ele estava assinando. Espera, ela disse. E a voz saiu mais alta do que pretendia. Rodrigo ergueu os olhos, e havia neles uma resignação que partiu o coração dela. Eu descobri a verdade sobre Rafael. Beatriz começou. Ele mentiu. Não houve ameaça. Só um homem fraco que escolheu a própria conveniência. Eu sei. Rodrigo disse baixo. Investiguei no dia seguinte a visita dele. E não me contou? Porque você precisava descobrir sozinha. Eu não queria que ficasse comigo por gratidão ou por falta de opção. Beatriz sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Então por que está assinando esse divórcio? Rodrigo colocou a caneta na mesa e, finalmente, pela primeira vez desde que ela o conhecera, deixou toda a armadura cair. Porque eu entrei naquela igreja há 6 meses sabendo que era a única forma de tê-la perto de mim. Eu te observava há 2 anos, Beatriz. Desde a primeira vez que você apresentou um projeto para a construtora, e ninguém te levou a sério. Desde que te vi rindo com as estagiárias no elevador. Desde que percebi que você era brilhante e estava sendo desperdiçada. Eu sabia que Rafael não te merecia, mas não imaginava que ele seria tão covarde a ponto de te abandonar. Quando entrei naquela sacristia, não foi heroísmo. Foi egoísmo disfarçado de resgate. E agora, ele respirou fundo. Agora eu te amo demais para te manter em um contrato falso. O silêncio que se seguiu era absoluto. Até a secretária na sala ao lado parecia ter parado de respirar. Beatriz caminhou até a mesa, pegou o documento de divórcio e, com um movimento firme, rasgou-o ao meio. Depois em 4. Depois em 8 pedaços que ela deixou cair como confete sobre a mesa. Você é um idiota, ela disse, mas estava sorrindo através das lágrimas. Um idiota brilhante que me salvou de me casar com um homem errado, para que eu pudesse me apaixonar pelo certo. Ela se inclinou sobre a mesa e o beijou com toda a certeza que faltava na primeira vez. E Rodrigo, o homem que construíra impérios sem jamais se permitir ser vulnerável, se rendeu completamente. 6 meses depois, o casamento de verdade aconteceu na mesma igreja, mas desta vez não havia dúvida sobre quem estaria no altar. E quando o juiz perguntou se Rodrigo Almeida aceitava Beatriz Santos como sua legítima esposa, ele não hesitou. Aceito. E desta vez, é para sempre. Rafael recebeu o convite do casamento. Não foi. Mas leu nas colunas sociais sobre a nova sócia-diretora da Almeida Construtora, a arquiteta brilhante que revolucionara os projetos da empresa. E entendeu, tarde demais, que algumas mulheres não são abandonadas. Elas são libertadas para alcançar seu verdadeiro destino. E quanto a Beatriz, ela aprendeu que às vezes, a maior vingança não é fazer o ex se arrepender. É construir um império com o homem que teve coragem de te resgatar quando você mais precisava, e sabedoria suficiente para te libertar quando você precisava escolher.